TV Viva apresenta Jornal Olho Vivo. O jornalista hoje tem dignidade profissional, o gráfico tem dignidade profissional, e o mesmo acontece com os radialistas. Por isso, estamos parados para que nossas reivindicações sejam atendidas e a população receba aquela informação que ela necessita para saber qual o rumo do país, aonde vai. Trabalhadores da imprensa deixaram Pernambuco quase 2 semanas sem jornais. Depois de 27 anos sem deixar de circular um só dia, o velho Diário de Pernambuco dessa vez voltou a sentir o gosto de uma greve por razões salariais. A gente quer o que o plano Collor, o plano ladrão da classe trabalhadora nos retirou. Em 3 meses, a defasagem salarial das nossas categorias chega a 187,90%. É quase 200% do salário. Não há nada congelado. As empresas de comunicação estão ganhando rios de dólares com a cobertura da Copa do Mundo, com a cobertura de eleições. Aumentam dia a dia a sua tabela de anúncio, o preço do comercial, e congela por 4 meses o salário dos trabalhadores. Há 15 dias tentamos uma negociação. Para repor 187, as empresas ofereceram 10. Aí não dá. Essa greve da imprensa aqui hoje no Recife só foi possível graças à união de 3 categorias, os gráficos, os jornalistas e os radialistas. Por sinal, essas 3 categorias estão pensando em formar um único sindicato dos trabalhadores das empresas de comunicação social. Bem, existe um indicativo para tal, visto que é na unidade que se faz a luta dos trabalhadores, entendeu? E nada mais justo do que as categorias afins, ou seja, temos no nosso ramo de gráficas, radialistas e jornalistas, são categorias que se afinam muito e que têm produções afins. Então, se faz necessário para fortalecer os trabalhadores, que todos nós estejamos juntos e estejamos coesos, para que o sucesso seja alcançado. Esse dia é histórico, o Diário de Pernambuco fechado, né? Os gráficos entram em greve. Depois de 169 anos de história do Diário de Pernambuco, de imprimindo história, mas nunca imprimiu a história do trabalhador. Pela primeira vez está imprimindo a história da luta dos trabalhadores com o pessoal parado. Como é que está se comportando a classe patronal diante de um quadro desse? A classe patronal da comunicação, ela é pior do que os usineiros. O problema é que na usina sempre ocorre greve. Quando a gente faz greve na área de comunicação, a gente nota que o patrão da comunicação é muito pior. Ontem, aqui, na porta desse jornal, houve um massacre. Aqui baixou todo o batalhão de choque da PM, 200 homens, marcharam em formação de guerra, formação de ataque e avançaram contra o nosso piquete, feriram jornalistas, bateram em companheiras, em companheiros e tomaram o prédio do jornal. Uma violência inexplicável. No Diário de Pernambuco, a polícia já foi chamada várias vezes. Com gestões políticas, nós conseguimos reverter isso um pouco. Mas o comportamento truculento do patronato da comunicação é de deixar os usineiros de Pernambuco espantados. Durante o período de greve, os trabalhadores da comunicação realizaram diariamente uma assembleia na Câmara do Recife, acompanhando de perto as conversas dos sindicatos e os patrões. Mas não houve acordo e as reivindicações foram encaminhadas ao Tribunal do Trabalho. Nós consideramos essa greve vitoriosa em função de que, primeiro, nós estamos fazendo uma experiência pioneira a nível nacional, em função, inclusive, de discussões das categorias da área de comunicação, de que num curto espaço de tempo possível e através da luta, a gente possa unificar a luta dos trabalhadores da área de comunicação no sentido de melhorar suas condições de salário e de vida. Então, em primeiro lugar, nós consideramos que isso já é uma vitória aqui em Pernambuco. Pela primeira vez no país se conseguir essa união. Em segundo lugar, nós conseguimos também uma vitória em função da paralisação total dos jornalistas, em função também da paralisação dos companheiros gráficos e em relação aos radialistas, depois de 27 anos,
os radialistas de Pernambuco também prepararam e organizaram uma greve, o que demonstra que rádio e televisão são veículos que os trabalhadores também podem fazer greve e fazem na prática. Qual é a expectativa que vocês têm em relação ao resultado do julgamento? O tribunal ele tem sido difícil prever algum julgamento, alguma decisão, em função de suas decisões serem bastante diferentes umas das outras. Nós tivemos categorias fora da database que tiveram 0% de aumento e outras categorias também fora da database que tiveram 166% de aumento. Agora, nós temos certeza absoluta que o tribunal há de reconhecer a situação precária de salário dos nossos trabalhadores, radialistas com piso de 7.100, jornalistas com piso de 7.200, gráficos com piso de 5.600, ou seja, a situação real de salário e a situação também de um extremo aumento do faturamento das empresas, o que foi inclusive colocado muito bem pelos companheiros do DIEESE, que provaram o grande faturamento das empresas nos últimos dias. Com esses dados a gente espera e a gente tem uma esperança de que o tribunal possa vindar o aumento necessário para que a gente possa esperar a nossa database agora no dia 1 de setembro. Alô. Senhor juiz presidente, as categorias, é verdade, têm em vigor convenções, acordos e até uma sentença normativa em vigor. Só que esses acordos, esses pactos, essa sentença foram proferidas ou foram pactuados em momento completamente diverso do que nós vivemos atualmente. Primeiro, todas as legislações trabalhistas, desde 1979, iniciando com a Lei 6.708, previam no seu bojo um mecanismo de correção das perdas salariais. Hoje, isso não existe mais. Existe em vigor uma mal-sanada medida provisória de número 193, que por razões por demais conhecidas dos senhores, inclusive reduz salário, caso o poder normativo da Justiça do Trabalho, ela é inconstitucional e não merece ser aplicada. Então, hoje, os trabalhadores não dispõem de qualquer mecanismo que reponha o poder de compra dos seus salários. Eu já sei qual é a opinião do tribunal. O tribunal entende que as categorias profissionais têm direito à reposição salarial. A discussão é apenas com relação ao código. Agora, o que me interessa é o fundamento do tribunal. No momento da inflação ascendente, impossível evitar a reposição das perdas salariais no momento em que acontece. Por outro lado, o critério de reposição pela média é prejudicial, por não repor efetivamente os salários. Diante do exposto, opinamos pelo deferimento parcial para declarar que os empregados representados pelos sindicatos obreiros fazem jus a uma reposição salarial pelo INPC dos meses março, abril e maio, que incidem sobre os salários de abril, maio e junho nos seguintes percentuais: 82,18%, 14,67%, 7,31%, respectivamente. No caso em apreço, é bom ressaltar que os reajustes dos preços dos jornais, rádios e TVs ocorreram em percentuais muito superiores àqueles que serviram de base para reajustar os salários dos seus empregados. Esses números propostos pelo procurador não foram aprovados pela maioria do tribunal. Os trabalhadores tiveram cerca de 56% de reposição salarial e consideráveis avanços políticos. O tribunal, ao reconhecer a intersindical, ao julgar conjuntamente o dissídio, ao garantir 90 dias de estabilidade, pagamento de dias parados e um índice de 55% a partir de 1º de junho, que os patrões não chegaram a isso em nenhum momento na mesa, ele consolida um avanço econômico que vem a coroar uma vitória política do movimento. Era importante que a gente saísse com algum ganho econômico. Saímos e a luta da gente continua, evidentemente. Agora, o ganho econômico foi bem reduzido em relação ao pretendido, não? Foi reduzido em relação à expectativa, já que a gente tem comprovado uma perda de 187. Agora, se você levar em conta o peso do empresariado que está jogando contra nós e pressionando o tribunal, era possível, inclusive, que a gente saísse daqui com 0. A gente sai com 55%.
Jornal Olho Vivo.